E aí é que eu acho que tá, acho não, e aí é que eu tenho certeza que tá o grande segredo. Ai, quente pra caramba. Pois é, botar o relógio, né? Vamos gravar sem relógio, dá azar. A pergunta é, como achar naturalidade para falar com a câmera? E tornar esse processo de criar conteúdo, de registrar o nosso dia a dia, o nosso pensamento, algo mais natural. Eu vou te falar que comigo aconteceu uma coisa bem curiosa. Lá no começo, quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu tinha uma dificuldade. Na verdade, várias dificuldades. E se você já gravou vídeo, já tentou fazer isso ou quer fazer isso, talvez você já tenha encontrado algumas semelhantes a essa. A primeira coisa que eu tinha de dificuldade era o seguinte: eu já tinha uma prática, né, de alguns anos, antes de começar a gravar vídeo, de dar aulas, né, de estar numa sala de aula, de conversar e de apresentar coisas. E a sensação que eu tinha é que no momento que eu resolvia gravar meus vídeos, eu tinha que ser grande, sacou? Pá, assim. Só que no vídeo não é bem assim, né? Porque na sala de aula, principalmente se você tiver com uma sala maior, sei lá, 30 pessoas, sei lá, 50 pessoas, depende do tamanho da sala, depende do que você ensina, às vezes você tem que de fato crescer, né? É quase que um espetáculo teatral. E eu digo que o corpo fala. E de fato, né? Quando você está dando uma aula ou quando você está assistindo uma aula, uma palestra, você encontrar um professor que fica parado assim, com os braços sem se mexer, sem se movimentar, é irritante, né? Você não consegue acompanhar, você não consegue se empolgar, mas quando você vê uma pessoa que está viva ali, você acompanha. Seus olhos gostam de movimento, né? O nosso olho, ele procura esse tipo de coisa. Então a gente acaba tendo que crescer nesses momentos. Só que, quando eu comecei a gravar vídeo, eu tinha então essa sensação de que eu tinha que entrar apresentadorzão. E alguns vídeos até funcionam, tem gente que gosta desse estilo, tem uma galera que grita pra caramba, né, quando tá fazendo vídeo pro Instagram, pro YouTube, TikTok, por aí vai. Mas eu via que eu tinha que baixar um pouco o tom e me transformar menos num professor e talvez mais num amigo, num conselheiro, alguém que você tivesse ali conversando, como eu tô fazendo agora. E essa era a primeira dificuldade, né? Era eu conseguir então tirar esse tom grande e trazer para um universo um pouco mais íntimo. O segundo ponto é que eu não sabia literalmente o que fazer com isso aqui, ó, se chama mãos. Eu ficava assim, ó, o vídeo inteiro, não, porque a gente faz isso e aquilo não sei o quê, e era até engraçado, porque lá no começo, algumas pessoas comentavam isso, falavam, velho, para de mexer as mãos, aquieta as mãos, ficava um negócio assim, e era feio, cara, porque eu ficava o vídeo inteiro assim. E não é que você não deva mexer as mãos, mas também não dá pra ser demais, imagina, né? Você assistir um vídeo todo do cara sacudindo as mãos, e era o que eu fazia. Não dava pra eu ficar completamente parado, também não ia ficar de braço cruzado, porque não é convidativo pra quem assiste, mas, por outro lado, né, eu tinha que achar esse meio termo, e eu diria que hoje, apesar de ainda gesticular, eu cheguei num ponto legal, que eu consigo transformar isso num movimento de conversa que talvez era o que eu teria se eu estivesse conversando diretamente com um amigo aqui. Então, melhorei as mãos, baixei o tom e comecei a ficar mais tranquilo. Resolvido, lá em 2016, estava pronto, todos os meus vídeos dali pra frente foram perfeitos de forma alguma. E aí é que eu acho que tá, acho não, e aí é que eu tenho certeza que tá o grande segredo. Não tem segredo, é prática. É você fazer um atrás do outro. E quando eu comecei, como foi muito intenso, né? Eu comecei fazendo 365 vídeos em 365 dias. Eu tava todo dia gravando e eu tava todo dia editando e me assistindo. Então, era um estudo, sacou? E aí tem um poder, um aprendizado, que é exatamente o fato de você gravar e assistir. Quando eu editava meus vídeos, eu tava vendo, eu falei, pô, posso controlar um pouco mais a mão,
posso baixar um pouco o tom da voz, posso ser mais claro, posso tirar esse vício de linguagem que talvez eu tenha, e eu sei que eu tenho. Alguns, não sei se você já descobriu algum aí, se você descobriu, comenta. E aos poucos foi se tornando um processo mais natural. Então, para você encontrar essa naturalidade, essa pessoa, né, que mais se parece com você no vídeo, o grande lance é prática. É você fazer vídeo, gravar, estar na frente das câmeras aqui, conversando e ter coragem, porque nem sempre as pessoas querem ficar se vendo, mas ter coragem de se analisar, numa boa, sem julgamento, sem nada. Mas você ganhar essa tranquilidade de olhar e falar, poxa, eu posso melhorar isso. Não que esteja ruim, não que esteja péssimo, não que isso aqui vai me querer fazer parar, mas eu posso melhorar isso. Então são possibilidades. Para você encontrar naturalidade na hora de gravar vídeo, na hora de você conversar com a câmera e ter esse tom de estou conversando com um amigo, o único meio é prática. Não adianta imitar alguém, não adianta só um curso de oratória, ajuda, mas talvez não seja esse o tom que as pessoas estão buscando no vídeo. O que adianta é você praticar. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje simplesmente para dar aquela destravada. É o primeiro vídeo que eu gravo em 2026, é a primeira vez que eu abro a câmera e a minha vontade maior é principalmente ter mais oportunidades como essa, de conversar com a câmera e, lógico, no fim das contas, conversar com você que está aí do outro lado e que faz parte de toda essa história. Não sei se está tarde demais para falar Feliz Ano Novo, mas Feliz Ano Novo e a gente continua se vendo intensamente por aqui em 2026.